Flores, seres vivos presentes tanto nos momentos mais felizes da vida, como no dia dos namorados ou aniversários de casamento, quanto nos mais tristes, como despedidas ou velórios. Como dizia Charlie Brown Jr., as flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Mas ao contrário do que essa frase nos faz pensar, as flores, além de serem lindas, têm sim conteúdo e não é pouco. E é esse conteúdo que você aprenderá neste documentário. A flor é a estrutura responsável pela reprodução das plantas angiospermas e é por meio da reprodução que novas plantas são originadas, assegurando a manutenção dos ecossistemas. E para você não ficar por fora desse assunto tão importante, nossa produção se encarregou de trazer 3 especialistas no assunto para que você que está assistindo fique a par de tudo sobre esse universo maravilhoso das flores. Agora eu gostaria de chamar a bióloga Maria Fernanda para nos introduzir ao tema. Bom dia a todos e obrigado pelo convite, Gi. Então, para começar, a função primordial das flores é a produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo assim a sobrevivência das espécies. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados para atrair os seus polinizadores. Uma flor completa apresenta as seguintes estruturas: o estame, estrutura masculina da flor, onde localizam-se o filete e a antera. Então, o carpelo, estrutura feminina da flor formada pelo estigma, estilete e ovário. Também são formadas pelas pétalas, que são folhas modificadas e coloridas com a função de atrair os polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola. Tem também as sépalas, que são localizadas abaixo das pétalas. Geralmente são de coloração verde. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Toda essa estrutura é sustentada pelo pedúnculo, a haste responsável por ligar a flor à planta. O pedúnculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor denominada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. Podemos falar também da presença dos elementos florais, onde temos as flores completas. São as flores que apresentam todos os elementos florais: o cálice, a corola, androceu e gineceu. A rosa é um exemplo de flor completa. E as flores incompletas são as que têm ausência de algum dos elementos florais. A begônia é um exemplo de flor incompleta, pois ela possui um estame ou um pistilo, mas ela não tem ambos. Agora, para falar sobre o gineceu e o androceu e dar continuidade no assunto, eu gostaria de chamar meu companheiro de equipe, Vinícius de Mello. Primeiramente, bom dia a todos. E também gostaria de agradecer pelo convite da Giovana. Bom, assim como a Maria Fernanda disse, de acordo com a estrutura da flor, pode ser feminina ou masculina. Essa definição depende da presença de gineceu ou do androceu. O conjunto de carpelos é denominado de gineceu, a parte feminina da flor. O gineceu é formado por carpelos, pistilo, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário estão as gametas femininos da planta. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen e através do estilete liga-se ao ovário. Já o ovário é a parte que vai se transformar em fruto, e por sua vez o fruto é resultado do desenvolvimento do ovário. Enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Já o conjunto de estames é denominado androceu, a parte masculina da flor. O androceu é formado pelos estames, antera e filete. Os estames são formados pela antera e filete. O filete corresponde a uma haste longa e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antera, responsável pela produção do pólen. Também é interessante mencionar a polinização das flores, que é o ato de reprodução das plantas e consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. A polinização pode ocorrer diretamente quando acontece na mesma flor, que é a autopolinização, e a polinização indireta, que representa a polinização entre flores da mesma planta.
E, já que vocês precisavam de 3 biólogos, nós tivemos que chamar o estagiário do laboratório para falar um pouco sobre os tipos de flores. Mas ele vai falar bem pouco, porque é tímido. Vai lá, Gustavo! Bom dia a todos e eu já agradeço previamente pelo convite. Bom, pelo que eu entendi, as flores apresentam diferentes classificações que pode ser quanto ao sexo ou quanto ao número de flores. Quanto ao sexo, elas podem ser classificadas em hermafroditas ou monóicas. São as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma flor. A maioria das angiospermas são hermafroditas, como por exemplo podemos citar a tulipa. Já as dóicas são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino ou feminino de formas separadas. Como exemplo, podemos citar o mamoeiro. E eu acho que já tá bom, né? Tá bom, vai. Por fim, gostaria de agradecer a vocês 3 por terem aceitado o nosso convite para participar desse documentário tão necessário, principalmente para quem quer se informar sobre o assunto ou tem curiosidade sobre ele. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima! Opa, pera lá um pouquinho. Antes de acabar esse documentário, a nossa produção reservou 2 perguntas para você tirar um pouquinho das dúvidas que você tem sobre o universo das flores. E a primeira questão é da Unesp. O fato de, em algumas flores, o gineceu e o androceu amadurecerem ao mesmo tempo, alternativa A, garante floração mais prolongada da espécie, alternativa B, propicia maior produtividade de frutos, alternativa C, favorece a autofecundação, letra D, reduz as chances de autofecundação, ou alternativa E, impede a autofecundação. E a alternativa correta é a letra C. A autofecundação ocorre quando um grão de pólen fecunda um óvulo da mesma planta. A autofecundação não é muito boa para a planta, pois ao se autofecundar, ocorre uma diminuição nas chances de se formarem novas combinações genéticas na descendência e, consequentemente, de a prole se adaptar a possíveis variações ambientais. A segunda questão é da PUC do Rio de Janeiro. As flores são os elementos que possibilitam a multiplicação das plantas fanerogâmicas. Para tanto, exibem uma série de estruturas relacionadas à reprodução, como o androceu, que representa o conjunto de alternativa A, carpelos, alternativa B, sépalas, alternativa C, gavinhas, alternativa D, saco embrionário, alternativa E, estames. E a alternativa correta é a letra E, onde os carpelos são folhas modificadas que formam um ginoceu, as sépalas são folhas geralmente verdes que formam um cálice, as gavinhas são uma adaptação das plantas para se fixarem a um substrato, e o saco embrionário é um gametófito feminino. E por fim, os estames é o local onde são formados os grãos de pólen. O conjunto de estames forma o androceu. E agora sim, até a próxima.